Direito constitucional, 108 pontos importantes. Organização político-administrativa do Estado, 25 pontos importantes. 1. A organização político-administrativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos. 2. A criação, incorporação e a fusão dos municípios pode ocorrer somente mediante lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerá de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. 3. Vedação à isenção heterônoma. Novamente, vedação à isenção heterônoma. Artigo 151, inciso 3º da Constituição Federal. Só pode isentar de tributo quem tem competência para exigi-lo. Assim, o ICMS, que é estadual, não pode ser isentado por município. 4. É inconstitucional, por violação à competência privativa da União, para legislar sobre o direito do trabalho, a lei estadual que obriga hospitais públicos e privados a criarem uma sala de descompressão para ser utilizada por enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. 5. Sustar os atos normativos do poder público que exorbitem os limites de delegação legislativa é da competência exclusiva do Congresso Nacional. 6. A respeito da intervenção nos municípios brasileiros, decretada com base na Constituição Federal, é correto afirmar que cabe apenas aos estados intervir nos municípios localizados em seus respectivos territórios, não detendo a União competência para tal tipo de intervenção. 7. O Estado intervirá em seus municípios quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e no desenvolvimento do ensino e nas ações e nos serviços públicos de saúde. 8. Cabe aos municípios promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos que possam causar impacto ambiental de âmbito local. 9. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, ilegalidade ou ofensa aos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária. Súmula vinculante 49. Ofende o princípio da livre concorrência, a lei municipal, que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Novamente, súmula vinculante 49. Ofende o princípio da livre concorrência, a lei municipal, que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Súmula vinculante 38. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. STF. Os municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local, artigo 30, inciso 1º da Constituição, tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. 13. Os estados não são competentes para regular o horário de atendimento bancário. Novamente, os estados não são competentes para regular o horário de atendimento bancário. 14. O município é competente para impor aos estabelecimentos bancários a obrigação de instalar portas eletrônicas e detector de metais. 15. O exercício do poder de polícia tem por base constitucional o sistema de repartição de competências entre os entes federados, que, por sua vez,
determina as devidas competências federativas em determinadas atividades. 16. Lei municipal, que estipula regras para que uma entidade seja juridicamente qualificada como organização social e possa validamente celebrar contrato de gestão com a administração pública, deve obediência às normas gerais estabelecidas na Lei Federal 9637 de 98. 17. Usurpa a competência da União para legislar sobre normas gerais de licitação, uma norma estadual que prevê ser dispensável o procedimento licitatório para a aquisição por pessoa jurídica de direito interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública e que tenha sido criado especificamente para este fim específico, sem a limitação temporal estabelecida pela Lei 8666 de 93 para essa hipótese de dispensa de licitação. Ou seja, lei estadual ou municipal não pode criar ou ampliar hipótese de dispensa de licitação. 18. Os municípios são dotados de autonomia política, legislativa, administrativa e financeira e de auto-organização por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual. 19. Os municípios têm competência para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. 20. A formação de novos estados ou territórios federais depende da aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar, ouvidas as respectivas assembleias legislativas. 21. É inconstitucional a fixação de adicional progressivo do imposto predial e territorial urbano em função do número de imóveis do contribuinte. Novamente, é inconstitucional a fixação de adicional progressivo do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, em função do número de imóveis do contribuinte. 22. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União. 23. É constitucional a lei estadual de iniciativa parlamentar que determinou as reservas de vagas no mesmo estabelecimento de ensino para irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo escolar. 24. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. 25. As terras devolutas, não compreendidas entre as da União, incluem-se entre os bens dos estados. Teoria da Constituição. 16 pontos importantes. 1. A Constituição é a lei fundamental e suprema de um Estado, que contém normas referentes à estruturação do Estado, à formação dos poderes públicos, forma de governo e aquisição do poder de governar, distribuição de competências e direitos, garantias e deveres do cidadão. 2. Concepções/sentidos do conceito de Constituição. A. Concepção sociológica. Ferdinand de La Salle. Uma Constituição só seria legítima se representasse o efetivo poder social, refletindo as forças sociais que constituem o poder. Do contrário, seria uma simples folha de papel. Portanto, a Constituição, segundo La Salle, seria a somatória dos fatores reais do poder dentro de uma sociedade. B. Concepção política, Carl Schmitt.
A Constituição seria a decisão política fundamental, emanada do titular do poder constituinte, enquanto a lei constitucional representaria os demais dispositivos que estão inseridos no texto constitucional e que não contêm matéria de decisão política fundamental. Faz a distinção entre Constituição, que é a decisão política fundamental, e lei constitucional, que é a lei formalmente constitucional. Concepção jurídica, Hans Kelsen. A Constituição é norma pura, dever ser, dissociada de qualquer fundamento sociológico, político ou filosófico. Kelsen dá 2 sentidos à palavra Constituição. Sentido lógico-jurídico, que é a Constituição é a norma hipotética fundamental, responsável por dar sustentação ao sistema posto e é o fundamento de validade de todas as outras leis. E o sentido jurídico positivo é a Constituição positiva, conjunto de normas que regulam a criação de outras normas, da qual todas as outras normas infraconstitucionais extraem o seu fundamento de validade. Logo, a Constituição é a lei máxima do direito positivo e encontra-se no topo da pirâmide normativa. Concepção culturalista, Meireles Teixeira e José Afonso da Silva. A Constituição é produto de um fato cultural, produzido pela sociedade e que sobre ela pode influir. Constituição dirigente, Joaquim José Gomes Canotilho. A Constituição pretende dirigir a ação governamental do Estado. Propõe que se adote um programa de conformação da sociedade no sentido de estabelecer uma direção política permanente. Significa que o texto constitucional seria uma lei material para pré-ordenar programas a serem realizados, objetivos e princípios de transformação econômica e social. A ideia de Constituição dirigente diverge daquela visão tradicional de Constituição, que a concebe como lei processual ou instrumento de governo, definidora de competências e reguladora de processos. A Constituição Brasileira de 88 é exemplo de Constituição dirigente. 3. A Constituição, para Niklas Luhmann, é resultado de um acoplamento estrutural entre os sistemas do direito e da política. Para aquele sistema, é um elemento de fundação de suas normas e, para este, um instrumento de legitimação da vontade soberana. 4. Classificação das constituições. Quanto à origem ou positivação, a Constituição pode ser outorgada, promulgada, cesarista ou pactuada. Outorgada é aquela não democrática ou imposta. São impostas pelo detentor do poder de forma unilateral. Constituição promulgada, ou democrática ou popular, nascem de debates políticos. Constituição cesarista ou plebiscitárias, as constituições outorgadas, submetidas a plebiscito ou referendo, na tentativa de aparentarem legitimidade, são denominadas de constituições cesaristas. Ou seja, a Constituição cesarista é a outorgada, mas que foi submetida a um plebiscito ou referendo. Cesarista é a Constituição em que a participação popular se restringe a ratificar a vontade do detentor do poder. Pactuada é a Constituição elaborada em decorrência de pacto, realizado entre os vários titulares do poder constituinte, que em conjunto elaboram a Constituição. Quanto à forma, a Constituição pode ser escrita ou não escrita. Escritas ou instrumental são aquelas constituições sistematizadas por procedimento formal. Não escritas ou consuetudinária são aquelas constituições resultantes das práticas costumeiras. Quanto à mutabilidade,
as constituições podem ser rígidas, semirrígidas, superrígidas, flexíveis, imutáveis ou fixa. Rígidas. O processo de alteração da Constituição é mais difícil e solene do que o processo de formação das leis. Semirrígida é a Constituição que exige que apenas uma parte do seu texto seja alterada por processo legislativo diferenciado e mais dificultoso. Superrígida, o processo de alteração da Constituição é mais dificultoso e solene do que o processo de formação das leis, possuindo pontos imutáveis. Flexíveis ou plásticas, a Constituição é alterada pelo mesmo processo, utilizado para as leis ou até mais simples. Mutáveis, a Constituição não admite alteração do seu texto. Imutáveis, na verdade, né? Imutáveis. Constituições imutáveis são aquelas em que a Constituição não admite alteração do seu texto. Constituição fixa. Somente o poder constituinte originário pode alterar o texto constitucional. Quanto ao conteúdo, as constituições podem ser formais ou materiais. Constituições formais são aquelas a Constituição é tudo aquilo que está inserido no texto, elaborado pelo poder constituinte por meio de um processo legislativo mais dificultoso, diferenciado e solene do que o processo de formação das demais leis que compõem o ordenamento jurídico. Constituições materiais levam em consideração o conteúdo da norma para defini-la como constitucional, que será toda aquela que defina e trate das regras estruturais da sociedade e de seus alicerces fundamentais. Podem existir normas constitucionais em textos esparsos fora da Constituição. Quanto à ideologia, as condições podem ser ortodoxas ou ecléticas. Ortodoxas, elaboradas em uma única linha ideológica. Ecléticas, elaboradas com várias linhas ideológicas, a exemplo da Constituição de 88. Quanto à eficácia, Karl Lowenstein, ou correspondência com a realidade, classifica em normativa, nominativa ou semânticas. Quanto à eficácia, a Constituição normativa regulam efetivamente o processo político do Estado, por corresponderem à realidade política e social, ou seja, limitam de fato o poder. O texto da Constituição se alinha com a realidade política. As constituições normativas buscam regular o processo político do Estado, mas não conseguem realizar esse objetivo, por não atenderem à realidade social, tendo em vista que a decisão que levou à sua promulgação foi prematura. As constituições de fachada são constituições de fachada, sem valor jurídico. E constituições semânticas são as constituições que não têm o objetivo de regular a vida política do Estado, mas sim de formalizar e manter a conformação política atual, o status quo vigente. As constituições semânticas encontram-se submetidas ao poder político dominante, constituindo um documento formal que, embora aplicado, foi criado para beneficiar os detentores do poder, que dispõem do aparato coercitivo do Estado. Quanto à finalidade, Constituição garantia ou Constituição negativa. O principal objetivo é proteger as liberdades públicas contra a arbitrariedade do Estado negativo,
surgem com os direitos de primeira geração, os direitos civis e políticos. E essas constituições são sempre sintéticas. Constituição dirigente traça diretrizes que devem nortear a ação estatal, prevendo para isso as chamadas normas programáticas. É o estado positivo, asseguram liberdades negativas já alcançadas e passam a exigir uma atuação positiva do Estado em favor dos indivíduos. A Constituição Federal de 88 é classificada como uma Constituição dirigente. Surge com a segunda geração, direitos sociais, econômicos e culturais, e são sempre analíticas. Constituição balanço ou Constituição registro visa reger o ordenamento jurídico do Estado durante um certo tempo nela estabelecido. Transcorrido esse prazo, é elaborada uma nova Constituição ou seu texto é adaptado. Poder constituinte é o poder de criar uma Constituição, bem como a competência para reformá-la. Segundo José Afonso da Silva, poder constituinte é o poder que cabe ao povo de dar-se uma Constituição. É a mais alta expressão do poder político, porque é aquela energia capaz de organizar política e juridicamente a nação. O poder constituinte originário, PCO, é aquele que instaura uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a ordem jurídica precedente. O poder constituinte originário pode ser histórico, que é aquele que inaugura pela primeira vez a ordem do Estado, ou o poder constituinte pode ser revolucionário, que são aqueles posteriores ao poder constituinte originário histórico. O poder constituinte originário pode se expressar de duas formas: por outorga, que é a declaração unilateral do governante sem a participação popular, ou poder constituinte originário por Assembleia Nacional Constituinte ou Convenção, que é aquele que nasce da deliberação da representação popular. O poder constituinte originário, embora reconhecidamente não absoluto em sua integralidade, não se subordina hierarquicamente às normas jurídicas anteriores na acepção jurídico-formal. O poder constituinte derivado deve obedecer às regras impostas pelo poder constituinte originário. Portanto, o poder constituinte derivado é limitado e condicionado. 9. São espécies de poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado reformador, que tem a capacidade de modificar a Constituição por meio de um procedimento específico estabelecido pelo poder constituinte originário, e o poder constituinte derivado decorrente, que é o poder conferido aos Estados-membros para criarem as suas constituições estaduais, e o poder constituinte derivado revisor. A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Limitações ao poder constituinte derivado decorrente reformador. Artigo 60 da Constituição Federal. A. Limitações formais ou limitações procedimentais. 1. A emenda constitucional deve ser proposta por 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, por mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros, e a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Limitações circunstanciais. Artigo 60, parágrafo 1º. A Constituição não deverá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa
ou de estado de sítio. C. Limitações materiais, artigo 40, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir 1. A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico. 3. A separação dos poderes. 4. Os direitos e garantias individuais. D. Limitações implícitas. Impossibilidade de se alterar o titular do poder constituinte originário e o titular do poder constituinte derivado reformador. 2. Proibição de se violar as limitações expressas. 3. No Brasil, não é adotada a teoria da dupla revisão, ou seja, uma primeira revisão não pode acabar com as limitações expressas. 4. Isso acabaria por permitir uma reforma que iria permitir o que a limitação expressa proibiu. 11. O poder constituinte difuso dá fundamento ao fenômeno denominado de mutação constitucional. Por meio dela, são dadas novas interpretações aos dispositivos da Constituição, mas sem alterações na literalidade de seus textos, que permanecem inalterados. 12. A ordem constitucional é viva, de modo que as vicissitudes da realidade e as peculiaridades do caso concreto possibilitarão a obtenção de novas normas constitucionais, ainda que o texto permaneça inalterado. Esta explicação se ajusta a uma concepção concretista da Constituição, expressando a denominada mutação constitucional. 13. Denomina-se mutação constitucional o processo informal de revisão, atualização ou transição da Constituição, sem que haja mudança do texto constitucional. 14. A hermenêutica constitucional utiliza de métodos para interpretar as normas constitucionais. 15. Métodos de interpretação constitucional. A. Método hermenêutico clássico ou método jurídico. A Constituição, por ser uma espécie de lei, deve ser interpretada com base nos elementos tradicionais. O método hermenêutico clássico de interpretação constitucional concebe a interpretação como uma atividade puramente técnica de conhecimento do texto constitucional e preconiza que o intérprete da Constituição deve se restringir a buscar o sentido da norma e por ele se guiar na sua aplicação, sem formular juízos de valor ou desempenhar atividade criativa. Qual é a crítica em relação a esse método? Esse método é criticado pela doutrina moderna em razão de sua ineficiência para lidar com casos de maior complexidade. Método científico-espiritual. Não é possível interpretar sem compreender o espírito, ou seja, o contexto social em que aquela norma se insere. É preciso pensar sempre nos valores em voga à época em que a interpretação está sendo feita. A interpretação é sempre realizada de forma atual, com base nos valores atuais da sociedade. Utiliza elementos valorativos da realidade social. Este método foi idealizado por Rudolf Smendy. A Constituição deve ser interpretada como algo dinâmico e que se renova constantemente no compasso das modificações da vida em sociedade. E a crítica desse método é o seguinte: esse método foi criticado em função da vagueza dos conceitos elaborados. Para parte da doutrina, é preciso que sejam estabelecidos parâmetros interpretativos mais concretos. Método tópico problemático. Esse método parte do pressuposto de que não é possível interpretar a lei constitucional em abstrato, somente no caso concreto. Esse método foi idealizado por Theodor Wilke.